Meus amores, a gente reinicia o nosso conteúdo, né, tratando um pouco da nossa conjuração baiana que ocorreu em 1798. Ela tem as mesmas características da Inconfidência Mineira, a única diferença é que os líderes da Inconfidência Mineira eram muito ligados à elite mineira, e aqui vai ser uma revolta muito mais tida como popular, né? Mas os objetivos, como eu já falei, já havia até falado, eram bem próximos. A diferença era uma classe, eram as classes que participaram tanto de uma quanto da outra, né? Aqui eram compostos por escravos, negros, libertos e homens brancos de baixa renda, como os alfaiates, pedreiros, soldados e os chamados bordadores. Os principais objetivos: a independência do Brasil, a proclamação do sistema republicano, a igualdade de cor e de raça, tendo em vista que os negros aqui não tinham direitos a ter direitos, as mudanças quanto à cobrança de impostos, porque eram exorbitantes. Aí nós tínhamos um quinto, nós tínhamos, né, o imposto sobre a exploração da mina, nós vamos ter a ameaça da devassa, uma série de impostos que, na verdade, muitos mineiros não conseguiam pagar em Minas, e aqui também não se conseguiam pagar, no caso aqui, na Bahia, tá? Liberdade de comércio, tendo em vista que eles queriam uma maior abertura do comércio brasileiro, tendo em vista que no Brasil existe uma predominância de produtos oriundos de alguns países europeus, principalmente de Portugal e da Inglaterra. Então eles queriam a liberdade de comércio, onde os próprios brasileiros pudessem ter a liberdade de comprar produtos de outras nações. Isso aqui só vai ocorrer quando a família real vem para o Brasil depois que Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, tá? Aqui eles querem um aumento dos soldos militares, um aumento que eles ganhavam como militares, porque até entre os militares havia, né, a discriminação, que no caso aí alguns recebiam mais, outros recebiam menos, e quando se referia principalmente aos miscigenos dentro do exército, principalmente, e aí a gente está falando de exército, mas quando a gente fala militar, está subentendido a marinha, o exército e a aeronáutica. Só que nesse período aqui esquece um pouquinho a aeronáutica, porque não existia como hoje a gente tem, tá bom? E não existia mesmo. E aqui a gente está tratando do século XIX, século XVIII, né? Entre XVIII e XIX. E aí existia realmente essa diferença salarial entre brancos e negros. A abolição da escravatura e dos privilégios de classe. Eles vão lutar para que realmente haja esse processo da abolição da escravidão e que eles possam usufruir dos mesmos direitos do restante da população que vivia aqui nesse nosso território, né? As influências externas de conceitos ideológicos serão do iluminismo, né, e da própria Revolução Francesa. Lembremos que são os mesmos princípios: liberté, égalité, fraternité, que também ocorriam na Inconfidência Mineira, tá bom? Nós vamos ter aí também uma grande participação popular. E nessa participação popular, a gente tem os Cavaleiros da Luz, que vão assumir, né, a liderança, e por um determinado momento, eles, devido, né, à grande repressão, eles vão se acabar se afastando, né, desse movimento. E aí esse movimento que já era grande passa a ser gigantesco, porque quando, né, os Cavaleiros da Luz vão se afastar, esse movimento passa a ser de caráter popular. Então não vai ter uma liderança propriamente dita. Várias pessoas do cunho popular vão passar a estar dentro desse movimento. As chamadas delações, que são as pessoas que entregam os outros aqui, né, chamadas delações. E aí, por conta dos delatores que vão entregar o movimento, como também ocorreu na Inconfidência Mineira, né? Joaquim Silveira dos Reis vai entregar todo mundo, e aqui também vai ter a delação, né? Vão entregar os líderes do movimento, e aí, com a entrega, sabe-se de onde parte, né? As reuniões, e esse movimento vai ser extremamente reprimido. Como eu já havia falado, né? Todos aí vão ser punidos, alguns vão ser exilados para a África, outros vão ser açoitados, uns vão ser condenados à forca. E aí a gente tem a continuação do nosso conteúdo, que vai do governo português no Brasil até o processo que vai chegar à nossa independência. Nós vamos adiantar um pouco do nosso conteúdo, tá, gente? Vou até pegar o livro de vocês aqui, que trata, né, não trata especificamente da chegada
da família real. Então, a gente vai ficar por aí. No livro de vocês, a gente tem um pouco da história de Tiradentes e os motivos que levaram, por exemplo, Tiradentes a ser, né, enforcado, principalmente porque ele era da ala pobre, vamos dizer assim, porque quem eram os ricos não tiveram a mesma punição que ele. Aí a gente trata um pouco da história do Barroco Mineiro. No livro de vocês tem a história do Barroco Mineiro, né? O Barroco Mineiro que no século XVI vai se desenvolver, né? A gente tem um pouco da história até ele chegar aqui. O Barroco brasileiro, que é tido também como mineiro, porque foi de onde começaram as grandes construções, principalmente da Igreja de Ouro Preto, ele sofre influência, né, de representações artísticas e arquitetônicas da Europa. Né? No século XVI, esse estilo, que é tido como artístico, né, ele ficou bastante conhecido, que é, no caso, aí, como a gente já conhece, o barroco. As principais características são o excesso de curvas, né, nas artes e de rebuscamentos carregados de emoções e dramaticidade, quando se falam principalmente de telas, esculturas, porque esse barroco aqui também esteve representado também nas igrejas. O barroco foi incorporado também à literatura, à pintura, à escultura e à música. Esse estilo artístico europeu influenciou a formação do barroco na região das Minas, que acabou adquirindo características próprias e formando uma das primeiras correntes artísticas originalmente brasileiras. Um dos principais, né, desencadeadores dessa arte no Brasil foi o Antônio Lisboa, que é chamado também, né, Aleijadinho, que é no geral ele é mais conhecido como Mestre Aleijadinho. Escultor e arquiteto, acabou adornando, né, várias esculturas em Minas Gerais, e essas esculturas se tornaram ícone da arquitetura mineira. Por quê? Porque nessa escultura mineira nós vamos ter o desencadear de uma nova forma, né? Ele vai utilizar o chamado pedra-sabão, a pedra-sabão, que é um modelo de arte que hoje a gente pode até dar um exemplo, né? O próprio Cristo Redentor. Então ele começou a fazer essas esculturas em pedra-sabão e começou também, né, a se despontar no cenário nacional e no internacional. Mesmo assim, gente, as pessoas não imaginam o que ele sofria, né? Ele sofria de uma doença degenerativa e essa doença aí vai, aos poucos, né, lhe impedir de fazer alguns movimentos finos. Os amplos ele fazia, os finos, né? Justamente porque necessitavam de mais, né, aprofundamento das mãos e ele tinha determinados problemas. Nem por isso ele deixou de ser, né, um grande artista. Aí nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, no município de Congonhas, Minas Gerais. Essa foto de 2018, aí também característica barroca. Outro importante artista mineiro daquela época foi Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, como a gente também chama. Abordava também temas religiosos em suas obras, adornava painéis, tetos e paredes de igrejas. Né? E vocês estão vendo uma pintura de Manuel da Costa Ataíde, feita em 1800 no teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, em 2008. Meus amores, e aí a gente inicia a chamada correção das nossas atividades. Né? Primeira questão, leia o texto a seguir sobre a conjuração mineira, depois responda as questões. Vila Rica, centro urbano desenvolvido, abrigava uma elite econômica e política. Nos anos anteriores a 1789, formou-se um grupo de homens ricos, de modo geral, ilustrados, ligados não apenas pela insatisfação com os representantes da coroa no Brasil, mas também por laços culturais, de amizade e até de parentesco. Esses homens reuniam-se nas casas uns dos outros para ler poemas, conversar, discutir política, jogar cartas e também divulgar as ideias francesas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que eram filósofos que tratavam dos elementos conceituais da Revolução Francesa. Aí é um trecho tirado do livro Inconfidência Mineira, tá bom? Escrito por Cândida Vilares, Cândida Ganche e Toledo Vilares, ou Vilares Toledo, né? Letra A.
Qual é a parcela da população mineira que o texto vai abordar? Gente, o texto vai abordar, acima de tudo, as chamadas elites, tá bom? As elites de Minas Gerais. Letra B, quais eram os laços que uniam essa população, segundo o texto? A insatisfação geral com as cobranças de tributo e a insatisfação com a forma como a coroa administrava, né? O país, o Brasil, no caso, a insatisfação também envolvia, né, os estilos arquitetônicos, culturais, e também as insatisfações geravam, né, eram geradas em torno dos laços de parentesco que a família real tinha com alguns representantes, ou que muitas vezes esses laços familiares faziam com que as administrações no Brasil fossem apadrinhadas, né? E esse problema vem até os dias atuais. Letra C. Como eram as reuniões desses grupos? As elites, né, no caso, esses grupos se reuniam. Nessas reuniões aí eles passavam a ler poemas, conversar, discutir o que estava acontecendo na sociedade brasileira, questão política mesmo, econômica, jogavam cartas e também aproveitavam para compartilhar um pouco das ideias, né, que eles ficavam sabendo que estavam chegando aí, no caso, da França. E na letra D, escreve um pequeno texto explicando como o iluminismo influenciou o movimento da Conjuração Mineira. Aí, pessoal, vocês já sabem, influenciou porque, no caso aí, os conceitos dos ideais, das ideias iluministas de liberté, igualité e fraternité já tinham influenciado a Revolução Francesa. E a partir do momento que influenciar a Revolução Francesa, nós vamos ter a grande revolução ocorrendo. Então, a partir do momento em que ela ocorre, todos os outros movimentos que vão lutar por liberdades vão estar se espelhando no que tinha ocorrido na França. Segunda questão, observe a Constituição a seguir e a ficha com as respectivas informações. Ficha 1, fachada da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais, em 2018. Ficha 2, Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Tá bom? Igreja de São Francisco, data da construção, século XVIII e XIX, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Artistas aí, Aleijadinho, projeto de esculturas Itálias e Metacaíde nas pinturas. Letra A, qual é o estilo artístico dessa construção? A gente já estudou, né? O barroco, mineiro. Letra B, quais são as características desse estilo arquitetônico? O barroco aí é caracterizado pelo excesso de curvas, de rebuscamentos, carregado de emoções, dramaticidade. No Brasil também, essas pinturas vão apresentar, no caso aí, cores vivas, e a pedra-sabão vai ser o objeto principal dessa consolidação dessa pintura. Letras dessa escultura e dessas pinturas. Letra C, que elementos da imagem demonstram que se trata de uma obra barroca? Por conta dos aspectos que a igreja aí, né, ela apresenta na sua arquitetura, como as curvas, os detalhes, né, além do altar com um excesso de rebuscamento. Que é rebuscamento, né, vocês que estudam artes, né, rebuscamento são detalhes, uma quantidade muito grande de detalhes. A letra D, vocês farão essa pesquisa até por uma questão de aumento do conhecimento de vocês. Pesquise na internet a respeito do Aleijadinho. Anote no caderno que você vai descobrir sobre a vida e obra desse importante artista brasileiro. Depois traga as informações e compartilhe com os colegas, até mesmo no grupo. É necessário que vocês entendam quem era, né, o Aleijadinho. Quanto à conjuração baiana, a gente já havia falado, mas de qualquer forma é necessário que vocês também percebam que nesse momento da conjuração baiana, o Brasil havia perdido, né, uma grande parcela das suas chamadas exportações de açúcar, na região que era produzida ali, tanto no Recôncavo Baiano quanto em Pernambuco. E nesse caso, o Brasil sofre, né, a concorrência do açúcar produzido em outros países. E por conta disso, a gente tem uma queda nas exportações. E essa queda nas exportações também, no século XVIII, vão fazer com que grande parte dos no caso aí, né, os senhores de engenho, passem a perceber, né, que vai chegar um momento que vamos ter um aumento nos preços dos produtos, porque esses produtos vão faltar, né? E aí a gente vai ter
o espaço das lavouras, que antes eram só de cana, passam a ser cultivadas outras coisas, porque se não cultivasse, todo mundo ia morrer de fome. Por quê? Porque a gente tem uma defasagem no sistema, né, da agricultura nesse momento. Aí, a partir desse declínio do açúcar, as áreas que eram de produção do açúcar passam também a ser voltadas para o cultivo da pecuária, ou seja, para a criação de gado. Aí, aqueles que antes tinham prejuízo porque o açúcar não tinha mais como ser exportado, passaram a produzir outras coisas dentro das suas lavouras, e a partir daqui eles vão ter um ganho. Como a lei da oferta e da procura que era fora do normal, porque a procura era grande e a oferta era pouca, os preços vão lá às alturas, e a grande parcela da população não tinha como pagar. Além disso, nesse século XVIII, a gente vai ter as ideias iluministas se difundindo por todo o território nacional. E a elite baiana não vai ser diferente, também vai pegar essas ideias, defendendo maior liberdade e autonomia de Salvador. Só que isso não vai ocorrer, gente, e vai desencadear na grande revolta, que eu já falei para vocês. As propostas que os conjurados queriam, como também a gente já havia falado, principalmente era a proclamação da República Baiense. E que proclamação era essa? Eles queriam transformar a Bahia numa república independente de Portugal. Ter autonomia, eles queriam ter autonomia para comercializar com outros países, sem que Portugal metesse, no caso, né, a mão. Essa revolta se torna popular, como eu já expliquei, os revoltosos ainda estavam se organizando para a revolta quando eles foram delatados. E aí, quando eles foram delatados, não teve tempo nem para se revoltar. Todo mundo, né, foi pego de surpresa ali. Os líderes alguns foram exilados, outros foram condenados à forca, uns foram mortos, mas vai ter os mesmos desfechos da Inconfidência Mineira. Tá bom? Aí, na página seguinte, a gente tem qual é a importância de uma revolta popular. Uma revolta popular, gente, ela é importante pela potência que ela tem, porque quando o povo se une, é aquela ideia, né? O povo unido jamais será vencido, porque o povo é a maioria. Então, quando uma revolta se torna popular, não tem quem consiga, no caso aí, conter. E nesse caso aí, o índice de insatisfação da população era muito grande. E foi importante porque a partir daí o governo português percebeu que não podia mais brincar com os brasileiros, principalmente na questão dos impostos, né? Porque eles realmente faziam o que queriam na questão da carga tributária. E isso vai ser o grande problema, porque a população brasileira não aguentava mais pagar tantos impostos, principalmente na região Nordeste, onde houve o pico da conjuração baiana. A população era pobre, gente. E aí realmente não tem como. A população pobre está pagando impostos exorbitantes. Aí a gente entra nas atividades, novamente, das páginas que a gente já tinha passado. Primeira, como estava a situação de Salvador em meados do século XVIII? Salvador, gente, passava por uma crise de desabastecimento, e essa crise de desabastecimento levava a população a não encontrar o que ela estava procurando para comer, então o pouco alimento que chegava a ser vendido era comercializado caro, né? Alto demais, porque a procura era grande e a oferta era pequena. E tudo isso ocorre também porque, além do problema do declínio, né, da indústria açucareira, ocorre porque houve a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí essa crise econômica, que já era grande, passa a ser gigantesca em razão da própria concorrência do açúcar baiano, do recôncavo baiano, com o açúcar produzido em outros países, principalmente nas Antilhas. Então vai desencadear aí no geral, gente, onde tinha plantação, vai desencadear o seguinte: onde tinha plantação de açúcar, os senhores de engenho passam a investir na produção de gado, no caso aí, na criação de gado, e investir em outras formas de produção, porque eles estavam percebendo que era o momento deles mudarem, porque eles estavam produzindo açúcar, mas não estavam conseguindo vender por causa da concorrência. Então eles vão pensar, não, então como a população está precisando de produto A, B e C, eles vão começar a plantar aqueles produtos e também a criar gado, criação, no caso da pecuária. Segundo, escreva a seguir as 4 principais reivindicações dos conjurados baianos. Primeiro, gente, abolir a escravidão, porque a maior parte deles eram miscigenados, uns eram mulatos. Segundo, aí, decretar a República Baianês de independência e liberdade comercial com outros países.
C, ter maior autonomia para o comércio, fazer as deliberações das transações comerciais que eles achavam que eram convenientes, sem interferência da colônia. D, diminuir os preços dos produtos que estavam pela hora da morte, estavam superfaturados. Terceira, releia o texto da página 355. O que propõe os panfletos espalhados em Salvador? Esses panfletos buscavam informar a população sobre o movimento da conjuração e convocava todos para uma revolução. Esses panfletos também informavam, gente, que 676 pessoas eram partidárias do movimento que objetivava acabar com o jugo da dominação portuguesa e a abusiva cobrança de impostos no Brasil. Quarta, qual é a principal diferença entre as conjurações mineira e baiana? A mineira teve como participantes, né, a elite, enquanto que a baiana também contou com a participação de grupos populares. As elites ficaram por trás. Né? Marque com X na alternativa verdadeira sobre a conjuração baiana. E a letra é a C, correto, tá bom? Meus amores, vamos para a página seguinte. Né? Agora, nós temos aí uma série de palavras, né? Converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. Conjuração, atividade mineradora, barroco mineiro, conjuração baiana, conjuração mineira e revolta popular. Vamos marcar aí as questões. Agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. A conjuração baiana foi um movimento de contestação à dominação portuguesa organizado na cidade de Salvador. O movimento teve a participação de classes populares, sendo considerado assim uma revolta popular. Conjuração é uma aliança entre pessoas que possuem objetivos comuns e que conspiram contra um governo ou autoridade. A Conjuração Mineira foi um movimento de contestação ao governo português sobre a colônia organizado principalmente pela elite de Vila Rica. O Barroco Mineiro foi um estilo artístico brasileiro que se desenvolveu na região das Minas sob influência do Barroco europeu. Ao longo do século XVIII, a atividade mineradora foi amplamente explorada no Brasil, principalmente na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. Tá bom? Meus amores, a gente tem aí, né, alguns filmes, né, ampliando séries. A gente tem Os Inventores, quem puder pode assistir, né, Os Inventores, O Custo da Modernização, a série Museu na Minha Casa, no Ouro Preto, e a gente tem como acessar tudo isso aí, tá? A História em Quadrinhos sobre a Revolução Francesa, Os Inconfidentes, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, são livros que vocês também podem adquirir. Gente, para não ficar muito extensa essa aula, a gente vai ficar por aqui. A gente continua depois na sessão mais atividades, do qual a gente faz essa correção e iniciamos aí essa vinda da família real para o Brasil, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau.